Oi, gente. Eu estou gravando aqui esse vídeo para poder ajudar aqueles alunos que tiverem com um pouco de dificuldade no acesso das informações necessárias para responder as perguntas do índice de governança. Então a gente tem que responder para a próxima aula, dia 25 de fevereiro, as 7 perguntas da dimensão de transparência. E aí a gente consegue acessar essas perguntas de dois lugares, né? Então aqui está o drive da turma. Pode acessar por esse arquivo aqui. Deixa eu botar para fazer o download. Então aqui tem todas as perguntas lá na página 30, se não me engano. Ó, página 30. Dimensão transparência. A gente tem que responder essas 7 perguntas aqui. A outra forma de acessar as perguntas é lá na pasta do trabalho, dentro do arquivo que a gente tem que colocar as respostas mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, já tem as respostas que eu e o Paulo colocamos para a nossa dupla de empresas. Então aqui tem as 7 perguntas da dimensão transparência. A primeira pergunta é o seguinte: algum documento público da companhia inclui informações sobre políticas e mecanismos estabelecidos para lidar com situações de conflitos de interesse e ou transações com partes relacionadas? Então essa pergunta eu gosto de responder pelo formulário de referência. E aí eu acesso o formulário de referência por esse site aqui, ó, da CVM. Então, informações sobre companhias. Digito aqui o nome da empresa, vou estar usando a EDP, que é uma das empresas que a gente analisou. E a gente entra aqui, vai carregar essa página. Aí vamos colocar aqui o período. Como a gente está olhando dados de 2020, eu vou pegar aqui 2019 e vou botar até a data de ontem. Por quê? Às vezes as empresas divulgam um pouco atrasada, né? Ou então fazem correções depois, tá? Então eu gosto de botar uma data um pouquinho depois, né? Se estou olhando 2020, boto 2021. E aí aqui vamos selecionar o formulário de referência, consultar. Filtrar aqui para ver quais estão ativos. E vou pegar o de data de referência 2020. Visualizar documento aqui. Dentro do formulário de referência, nós temos uma parte sobre transação com partes relacionadas. Tá? Então eu vou entrar aqui nessa parte. E aí, no caso da EDP, eles têm toda uma descrição de quais são as políticas que eles usam para lidar com conflito de interesses e com transação com partes relacionadas, né? Além disso, se vocês não estiverem satisfeitos com essa resposta aqui, ou se por um acaso a empresa de vocês não preencher essa parte, tem empresa que não preenche o formulário todo, vocês podem ir lá no site DRI da empresa, aqui no Google mesmo, geralmente costuma aparecer. E aí, olhar na parte de políticas, se a empresa tem uma política de conflito de interesse e transação com partes relacionadas. Então vou vir aqui. Aqui tem várias abas, né? Cada site é um pouco diferente do outro, dependendo da empresa. Eu vou vir aqui em políticas corporativas. No caso, a EDP tem uma política aqui, ó, relacionamento com partes interessadas, stakeholders. Então eles fazem essa divulgação toda aqui, né? Então vocês podem usar esses dados para responder essa pergunta. A segunda pergunta, ela olha o seguinte: a companhia revela informações sobre a remuneração da administração, desagregando o percentual pago ao conselho e à diretoria e informando as proporções pagas sobre a forma de remuneração fixa e variável? Então eu vou lá no formulário de referência, tem aqui o item 13, remuneração dos administradores. A resposta costuma estar ou no 13.2 ou no 13.3. Então vou aqui no 13.2, que é a remuneração total, selecionar o ano que eu quero. Para o conselho de administração, a gente teve uma remuneração total aqui disso, e ela foi dividida em 2 itens fixos, né? Salário pro labor é fixo e outros valores fixos. Aparentemente não tem remuneração variável.
Para a diretoria, aqui está o total. Aqui estão os valores fixos e aqui os valores variáveis. Se você quiser mais detalhado e conferir se o conselho de administração realmente não tem remuneração variável, o item 13.3 costuma ter uma tabelinha desse tipo, detalhando a remuneração variável dos órgãos. Então, o conselho de administração aqui, no caso do EDP, realmente é só remuneração fixa e a diretoria tem uma parcela variável também. Beleza. Pergunta 24, a próxima. A companhia revela informações sobre a remuneração da administração, divulgando remuneração máxima, mínima e média e ou remuneração individual? Então, ainda aqui, no item 13.11, tem remuneração máxima, mínima e média. Como eu falei, a gente tem que ter paciência com o site da CVM, que às vezes ele dá essas coisas, aí fecha e abre de novo. Evita também abrir o formulário das duas empresas ao mesmo tempo, que ele costuma ficar dando um monte de erro daquele ali. Então eu sugiro vocês olharem uma empresa de cada vez. Um formulário de cada vez. Então 13... Olha lá, de novo. Vamos lá. É bom que vocês já vão vendo como que a gente sofre na hora de coletar dados. Aqueles que ainda não sabem, é desse jeito aí mesmo. E olha que o site da CVM melhorou, que ele era pior. Mas enfim. No caso da EDP, eles ainda não divulgaram esses dados sobre 2020. Então a gente acabou usando 2019 mesmo. Então aqui está para o Conselho de Administração, a menor remuneração, a maior e o valor médio. E aqui está para a diretoria. Acho que perguntou do Conselho Fiscal também? Não cita diretamente, né? Fala sobre a administração, ok. Então aqui também, né? Pode acontecer dos três valores serem o mesmo, né? Geralmente isso é mais comum no Conselho de Administração do que na diretoria e não necessariamente está errado. Eles podem receber o mesmo valor, todos os conselheiros. Beleza. Então vamos para a próxima. Pergunta 3. A empresa teve algum parecer de auditoria independente sem ressalva nos últimos 5 anos? Aí, você tem duas formas de olhar isso, né? Eu olho pela demonstração financeira, o parecer de auditoria independente. Você pode ir lá no site da RI da empresa, vir aqui procurar lá nos resultados, as demonstrações financeiras, né? Ou você pode olhar aqui pelo site da CVM, que é o que eu recomendo. Porque se você abrir lá no RI, você vai ter que ficar procurando dentro do arquivo onde que está o parecer da auditoria para ver o que eles estão falando. Aqui não, a CVM já te dá mastigadinho. Olha só que beleza. Vamos ter que aumentar o período, porque a gente está olhando dos últimos 5 anos, né? Então 2015, 16, 17, 18, 19. Vou aumentar o período aqui. Então vou pegar aqui 2015. Ih, vai dar erro. Pera aí, deixa eu fechar esse daqui. Aí, ó, já tem aqui separado pareceres e declarações, relatório do auditor independente, sem ressalva nesse caso. Então você olha para todos esses anos, né? No caso da EDP, todos os anos foram sem ressalva, tá? Se todos os anos forem sem ressalva, beleza, a empresa está atendendo o critério. Aí o próximo, pergunta 4. O website da companhia possui uma seção de relação com investidores contendo relatório anual? Esse relatório anual nem todas as empresas vão apresentar, tá? Então vocês vão ter que procurar ele um pouquinho no site do RI. No caso da EDP, eles têm aqui relatórios anuais separadinho. Então, ainda não divulgaram o de 2020, mas a gente acabou abrindo o de 2019 mesmo. Todos os anos aqui, ó, tem um relatório anual bonitinho. Então, é um documento bastante colorido, né? Como vocês podem ver. E aí já responde essa pergunta, né? Quero saber se tem um relatório anual? Sim. Próxima, pergunta 5. O website disponibiliza as apresentações realizadas para analistas de mercado? Então, vou voltar aqui no website e vou procurar aqui, apresentações. Vamos
conferir. Tá aqui a apresentação. Apresentação institucional, apresentação para live, conference call de resultados, enfim. Se a gente olhar outro RI, ó, vamos ver se o Banco do Brasil tem. Aí o site do Banco do Brasil é um pouco diferente, né? Você vai ter que procurar aqui com calma. Provavelmente deve ser por aqui, apresentações e boletins. Tá aí, ó. Beleza? Então, aparentemente tem aqui as apresentações certinho. E a última pergunta para essa semana. O relatório anual inclui uma seção específica dedicada à implementação de princípios de governança corporativa com informações não limitadas a descrições da composição do Conselho de Administração e da estrutura de propriedade? Então, duas coisas. Primeiro, o relatório anual, está aqui. Fala sobre governança? Vamos ver aqui no índice. Fala sobre governança, página 30. Página 30 vai ser lá para 16, 15 por aí, né? Porque ela está dividida em dois, essa página aqui. Então tá aqui, começa aqui na 29. Ó, tem uma parte de governança e ela tem que falar mais do que só a composição do conselho e a estrutura de propriedade. Então aqui ele está falando da estrutura de governança, está falando do conselho de administração, está falando dos comitês de assessoramento, está falando da diretoria, está falando sobre ética, está falando sobre práticas anticorrupção, né? Canal de ética, gestão de risco. Então, para a gente estar atendendo, né? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que nem todas as empresas têm esse relatório anual e algumas empresas vão ter um modelo totalmente diferente, né? Por exemplo, isso aqui está toda colorida, toda enfeitada. Talvez vão ter uma empresa que vai ter um relatório mais, digamos, clássico, né? O formato clássico, sem esses detalhamentos todos. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver aí alguma dúvida, alguma dificuldade, é só perguntar no grupo. Valeu. Bons estudos.